5 de junho, 10h30 da manhã, e estamos começando este vlog. O próximo passo, então, será começar aí meus estudos. Tem atendimentos até 8h30, não posso perder tempo. Final de semana consegui adiantar 2 aulas de insuficiência cardíaca e resolvi assistir essas aulas porque estou com muito medo que no material que eu tenha e que eu me preparei esteja faltando alguma informação que seja relevante para quem vai me tomar oral. Então eu resolvi assistir as aulas desse professor, que são aulas super estressantes, porque volto ao tema do último vídeo, a didática não é lá essas coisas, então você se estressa muito ao tentar entender as coisas. Mas vai que ele diz alguma coisa ali no meio que eu precise. Então vai ser bem por desencargo de consciência, estou assistindo essas aulas. Então meu objetivo hoje é assistir mais uma aula e fazer revisão, preciso revisar muitos temas. Avançamos muito pouco hoje, agora já são 4 horas da tarde. A verdade é que essa noite, para amanhecer segunda, eu não dormi nada bem. Eu senti que eu acordei muito cansada. Então, numa brechinha que eu tive, agora à tarde, eu aproveitei e dormi 1 hora, porque eu estava extremamente esgotada. E aí, eu estou ainda assistindo aquela aula de insuficiência cardíaca, não terminei ela, então sinto que não fiz muita coisa hoje, tive muita coisa para fazer fora também dos estudos, de trabalho e um monte de coisa para fazer. E foi nisso que eu fiquei me envolvendo na parte da manhã, não consegui estudar de manhã, deixei pra parte da tarde também tive coisas para resolver, e o tempo que eu tive, em vez de estudar, eu usei para dormir. Não me arrependo, porque eu tenho atendimento até 8h30 da noite, tenho bastante atendimento hoje, e eu preciso estar inteira. Então, é isso. São escolhas aí, não tem o que fazer, vou fazendo o que dá, como dá, quando dá. Eu tenho muita implicância com os slides dos professores. É como se eles não soubessem fazer uma combinação de cores, vocês já perceberam? Que eles colocam um fundo azul, muitas vezes, e uma cor vermelha em cima. Gente, é horrível de ler, horrível de ler. Isso vai imprimir ainda pior ainda. Por que eles fazem isso? Por que... Gente, é nítido que não vai dar pra ler. Quer destacar, coloca um amarelo. Eu me irrito com isso, Não consegue fazer um slide que a gente consiga ler. 5h30 da tarde, um café com whey e creatina, só assim pra aguentar. E uma batata de lanche, uma batata doce. Fiquei até empolgada agora, acabei de entrar na plataforma da faculdade. E ali está a data da minha final, que seria dia 26, está pro dia 6 de julho. E não mais final de junho. Isso seria muito bom, porque esses dias fariam uma baita diferença, porque daria para estudar outros assuntos que talvez pro dia 26 eu não conseguiria. Mas aí tem essa questão que existem algumas pessoas que só falta essa prova para entrar pro internato. Não é o meu caso. Eu ainda tenho outras provas para fazer. E se for essa data, no dia 6, para eles não conseguem entrar no internato. Então pode ser que a faculdade mude essa data e volte a ser dia 26, então não estou querendo ali nutrir minhas esperanças. Mas, no meu caso, e isso é bem complicado, porque cada um tem a sua situação. Para mim, seria melhor que fosse dia 6 de julho. Mas para o pessoal, se eu estivesse nessa situação também, estaria pé da vida, porque eu gostaria que fosse dia 26 para que eu pudesse, então, entrar no internato. E agora são quase 9 horas da noite, quando eu terminei meu último atendimento. Esse atendimento de segunda-feira, a gente sempre acaba indo um pouco mais. E agora preciso retomar aqui os meus estudos. Eu consegui terminar aquela aula de insuficiência cardíaca, daí passei para edema agudo de pulmão, também terminei, e eu vou fazer revisão. Muito bem, hoje é então terça-feira, agora são, deixa eu ver aqui, 10h52 e cheguei da academia, então fui tomar banho, fazer algumas coisas também para as redes sociais que eu precisava fazer, que eu gosto de fazer de manhã antes de começar a estudar, que daí eu já fico livre. Eu me irrito em academia quando existem pessoas que não têm senso, e eu preciso falar isso aqui. Gente, você vai na academia, você usou o negócio, você sai.
sai, deixa as outras pessoas usar. Porque existe a tua liberdade até o lugar que você interfere na liberdade da outra pessoa. E hoje, tinha um grupo, não era uma pessoa. Um grupo de pessoas, umas 4, 5 pessoas, que estavam sentadas, conversando, batendo papo. Não era em um local grande da academia, que comprometia vários exercícios ali que eu precisava fazer. E eu fiquei muito irritada com aquilo, porque eu acho que é uma coisa que você precisa ter noção de que aquilo ali não é um passeio, existem pessoas que têm horário pra cumprir, que estão ali pra fazer as coisas rápido e já voltar pra casa. Você não seja essa pessoa. Usou um negócio, já sai. Não é passeio, gente. Resolvi, agora antes do almoço, responder algumas questões de cardio. Acredito que eu não falei, mas o que aconteceu? No grupo da faculdade, então, tava essa questão da data da prova, se ia ser mudada ou não. Eles anteciparam para que as pessoas não sejam prejudicadas e não consigam ingressar no internato. Então, para essas pessoas que essa prova é a última matéria que falta, eles passaram a prova pro dia 21. E para as outras pessoas que ainda têm algumas outras provas para fazer, que é o meu caso, eles passaram a prova pro dia 6 de julho. Eu ganhei nessa mudança aí uns 10 dias a mais para estudar. E isso é maravilhoso. Me sinto extremamente abençoada no dia de hoje. Eu anotei aqui na minha agenda algumas coisas que eu percebi aqui, fazendo essas questões, que eu preciso com urgência correr atrás. Infarto, é óbvio, eu nem comecei a estudar infarto ainda, então talvez seja um bom momento para fazer isso hoje. Estudar angioplastia coronária percutânea, porque como eu falei, eles estão colocando muitas questões aqui sobre procedimentos. Bypass aortocoronário, também não sei nada sobre. E também a prova de esforço, que eu sei mais ou menos assim, mas eu não cheguei a repassar mesmo. Então esses assuntos, baseados nessas perguntas aqui, eu vou ir atrás para dar uma estudada nesses temas. E acredito que eu vou ficar com infarto hoje, que é um tema grande, tentar resolver ele, já aproveitar que eu tenho vários dias, pegar esses assuntos e ir eliminando eles. Coisa que eu tô fazendo, por exemplo, essa aqui, ó, que eu errei, da prova de esforço. Eu copiei, aqui me pede a falsa. Então isso quer dizer que as que tem aqui, que com exceção da falsa, são todas verdadeiras. Então eu estou criando aqui no Notion um lugar para construir aqui a minha ideia de prova de esforço já com essas alternativas aqui como sendo verdadeiras, quase como um resuminho aqui do que seria importante saber sobre este estudo aqui. Hoje está sendo produtivo o negócio. Depois das questões, então, eu peguei e achei na Revista Espanhola de Cardiologia um artigo que ele separa as principais técnicas cardíacas de intervenção, por exemplo, a coronariografia, angioplastia, o stent coronário e algumas outras técnicas intervencionistas, né? E aí eu vou dar uma lida nesse artigo, ele é meio grandinho até. Tem muita coisa, óbvio, que não importa nesse momento, pelo menos nesse momento para essa prova, mas eu vou ler as principais informações que eu acredito que tenham relevância nesses casos clínicos que estão pedindo nas provas. E aí vou jogar lá pro Notion, criei ali um setorzinho onde eu posso falar um pouco dessas técnicas e repassar de vez em quando. Então é isso que eu vou fazer. Agora são 13h30 da tarde. Nós saímos agora há pouquinho para tomar um café aqui do lado, numa cafeteria maravilhosa que tem aqui, que é bom para dar aquela espairecida na cabeça. Então sobrou um tempinho aqui, a gente foi ali uns minutinhos, deve ter dado uns 20 minutos no máximo. E aí, aqui estou eu. Mas antes de sair, na verdade eu mudei aqui minhas coisas de lugar e estou bem de frente com uma janela enorme que tem aqui. Antes, gente, é perfeito. Vou mostrar para vocês como que ficou. Então ficou assim, ó. Então agora, a minha mesa, ela está aqui e de frente para a janela. Tem estudos já que falam sobre essa exposição à luz natural, do quanto isso nos ajudaria a estar mais dispostos e mais animados e motivados. Eu já tenho criado esse hábito de tomar café sempre na exposição da luz natural. Isso me deixa muito mais disposta realmente. Agora, estar aqui
trabalhando aqui de frente para a janela, estudando, eu acredito que vai me animar ainda muito mais. Agora eu comecei a ler aqui um capítulo sobre prova de esforço, que é a ergometria. E vou ler, são 8 páginas. Eu já li antes sobre angioplastia, li também um capítulo sobre bypass, que eu gostaria de entender um pouco melhor. E estou passando para o Notion essas informações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu estou lendo agora este capítulo aqui sobre a ergometria. São 8 páginas. E aí, já colocando para cá as informações. Angioplastia já foi. Bypass já foi também. Coronariografia. E eu estou tendo que ler porque no material que eu tenho das aulas de cardio não tem informação. Só tem assim, por exemplo, no tratamento nós vamos fazer uma angioplastia. Nós vamos fazer um bypass. Só que as perguntas que eles fazem nas provas não é só isso. Eles querem saber muitas vezes coisas do procedimento em si. Então, com isso agora eu já vou conseguir me familiarizar melhor com os temas. Agora são 7 horas da noite, fiz o meu último atendimento do dia, estou livre agora, vou retomar os estudos. Preciso terminar aquele capítulo ali, faltam umas 2 páginas da ergometria, e aí penso em começar em infarto agudo miocárdio. É isso que eu preciso fazer. Hoje eu sinto que foi um dia super produtivo, me faltou vontade em alguns momentos de estudar, mas eu consegui reverter isso muito bem. Então fica essa dica de às vezes mudar as coisas de lugar, pode ser que te dê algum estímulo aí para continuar estudando. Uma dica que pode ser interessante quando você está com preguiça de estudar, que me ajuda bastante, agora eu estava lembrando aqui, é de ler em voz alta. Leia em voz alta mesmo, exagere as palavras. Que quem sabe isso faça passar um pouco essa preguiça de estudar. Eu sinto que quando eu faço, não que eu preciso fazer isso por muito tempo, mas quando eu tenho esse comportamento, acabo me estimulando mais a estudar também, além de que aumenta meu nível de concentração e atenção. Agora é 8 horas da manhã de quarta-feira e eu tenho um atendimento agora pela manhã, então hoje as coisas ficam um pouquinho mais corridas e hoje tenho muito atendimento também na parte da tarde, então vai ser aquela loucura. Então eu acabei ficando um pouco cansada e resolvi então fazer revisão de vários temas na cama mesmo. Eu tenho aderido a isso, que é a forma que eu tenho encontrado de não procrastinar. Naqueles momentos que eu não estou a fim de estudar e tá dando certo, estamos conseguindo. Agora pela manhã já estava separando aqui as principais coisas que eu tenho para ver e para fazer e já separei o infarto que não deu para ver ontem para ver hoje como prioridade. Pretendo fazer mais questões de cardio, porque eu estou fechando muitos conceitos aos poucos na minha cabeça, então quero ir estudando e me testando e vendo se eu estou melhorando. Vou organizar aqui, estudar um pouquinho antes desse primeiro atendimento. Meio-dia, estou aqui a postos para retomar. Antes eu vou aproveitar agora o meio-dia e ler mais um pouquinho deste livro maravilhoso, Pense como Imperador, que aqui nós estamos sabendo sobre a sabedoria estoica de Marco Aurélio. Gente,
O tanto que eu estou aprendendo nisso aqui, eu amo filosofia, amo. E tá sendo, eu já tô em 60% do livro, acho que eu termino de ler ele essa semana e vou passar para Meditações de Marco Aurélio. Está perfeito. Estou lendo também, como é que é? O Novo Sobrenome. Esse eu só leio antes de dormir. Então esse aqui eu leio um pouquinho nas minhas pausas de estudo. Acho que eu nem apareci aqui na parte da tarde, não lembro. Mas nos espaços que eu fui tendo hoje, fui estudando infarto. Nossa, o tema é enorme e eu acho que ainda vou ficar nesse tema hoje. Vou dar uma paradinha depois para começar a fazer alguma revisão, fazer questões, porque talvez eu tenha que dividir entre hoje e amanhã esse tema, porque ele é bem extenso. Uma dica que eu quero dar para vocês que sofrem às vezes com desânimo, aquela vontade doida de parar de estudar, não quer saber mais de estudar. Meditação, gente. Relaxa de uma forma. Quando vocês entenderem o poder da meditação, gente, de 15 minutos, de 13 minutos, enfim, hoje eu fiz várias durante o meu percurso. Já deu 29 minutos, somando todas as sessões que eu fiz de meditação, de poucos minutinhos. E eu ainda vou fazer mais uma ainda hoje. E isso ajuda muito a você quando você já tá cansado. Isso nós temos comprovação científica do quanto ajuda a meditação para devolver aí o foco. Porque aqui você está com o seu foco disperso, você está com o seu nível de atenção baixo. A meditação, ela faz você voltar, você prestar atenção em uma coisa só, que é o objetivo do mindfulness, que é você olhar para si, você prestar atenção na respiração. É como se você pegasse todo aquele foco que está disperso e centrasse em uma coisa só. Então você se sente muito mais envolvido nos estudos outra vez. E fazer isso vários momentos durante os estudos ajuda demais. Hoje é quinta-feira, feriado, mas agora são 6:30 da manhã, daqui meia hora eu tenho terapia. Acho que isso é algo que eu não tenho, às vezes, mostrado, entre várias coisas que às vezes não consigo mostrar por aqui. Uma das coisas é que uma vez por semana, religiosamente, eu faço a minha terapia. E não apenas porque isso faz toda a diferença na minha vida mental, mas porque é um requisito para que eu possa trabalhar com psicanálise. É que eu tenha a minha análise pessoal em dia. Então, eu tenho que fazer análise uma vez por semana. Marcamos 7 horas da manhã, porque, como vocês já sabem, eu estou atendendo muita gente e os horários que às vezes eu fazia a minha terapia já estão ocupados por pessoas que eu atendo. Hoje, por exemplo, apesar de ser feriado, eu atendo muita gente na parte da tarde. Então, isso tem gerado um problema na minha agenda. Então, as minhas coisas eu tendo que fazer em horários aí meio estranhos. Tanto quanto a academia, comer melhor, a terapia, se eu não faço, eu passo uma semana péssima de estudos. Então tem sido assim um refúgio nesses últimos anos, porque terapia já faz anos que eu tô fazendo, e uma vez por semana eu só não faço quando o analista entra de férias, só. Porque senão eu tô fazendo sempre, é uma coisa que, independente da psicanálise, vamos supor que, sei lá, eu não siga a psiquiatria, faça outra especialidade. Eu nunca vou deixar de fazer, porque eu descobri o poder disso, de alinhar os meus pensamentos, de eu pensar sobre mim nesse mundo tão caótico que a gente tá, de não poder parar para pensar sobre as nossas coisas, de se questionar e ser questionado por coisas que eu sempre digo que ninguém teria coragem de me perguntar. Ninguém teria coragem de suscitar essa reflexão. Então, na análise, eu consigo fazer isso. Na análise, eu consigo ser eu mesma, sem máscaras, sem disfarces, sem medos, sem inseguranças. Então, para mim é um lugar de conforto e refúgio para onde eu vou uma vez por semana. Tomando aqui um cafezinho e também uma vitamina D, que esse solzinho de manhã é maravilhoso pra gente. Todos nós precisamos dessa exposição por alguns minutos. Depois da minha sessão de terapia, então, 8 e pouquinho, eu saí já cedo, já fui bater perna, fomos no mercado. Até esqueci de levar pra gravar pra vocês, eu me desliguei completamente. Voltamos, tomamos aquele café em família maravilhoso. E agora, ficamos batendo papo. E aí agora, 10 horas, então, que irei retomar os meus estudos. Na sequência, resolvendo questões de cardio. Vamos testar mais umas 20, 30 questões
para ver como que tá a situação, se estamos evoluindo no quesito cardio. Então agora, são 11 horas da manhã, eu fiz 20 questões de cardio e corrigi as 20. E quando eu falo em corrigir, é que além de entender o porquê que é aquela alternativa que eu marquei, ou porquê que aquela é a correta, eu gosto de passar para o Notion sinalizando essas respostas também. Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço isso. A mudança de cores, ela vai ser bem sutil aqui para vocês, mas está aqui em verde. Aquilo que eu errei das últimas questões, eu fui jogando para cá. E, normalmente, eu coloco a resposta que estava lá no questionário que eu respondi. Muitas vezes eu não cheguei ainda a ver esse tema com profundidade, então, assim, eu só dou uma iniciada nele aqui, coloco algumas informações só como em forma de perguntas de outra cor, para que na hora que eu vou fazer o repasso, eu saiba que elas não são a minha prioridade de repasso, mas sim o tema como um todo. Então eu acabo fazendo uma pesquisa rápida para não dizer que eu não vi esse tema, eu não sei se vai dar tempo de ver ele. Então, bem ou mal, alguma coisa eu vi. Vou aproveitar agora, depois do almoço, estou aqui na caminha com o meu livro, que eu estou em 73%. Estou em 73% dele e tem grande chance de eu terminar ele ainda nesse final de semana. Um livro de ficção, que é o segundo livro da série napolitana da Helena Ferrante que eu tô assistindo, que eu estou lendo. Eu digo assistindo porque está sendo como uma série da Netflix, de tão gostoso que é de ler. Que eu sempre leio antes de dormir. Eu deixo leituras leves para antes de dormir. As outras leituras mais complicadas, pesadas e complexas, eu deixo sempre para o dia, durante o dia. E aí, eu quero aproveitar os próximos 40 minutos, ficar aqui relaxando, lendo. E aí depois eu preciso levar meu filho, que ele vai fazer um trabalho hoje com alguns amigos. Então, nós vamos deixar ele lá. E aí, depois retomo os meus atendimentos em paralelo com os estudos. Eu tenho mais 2 atendimentos, um depois do outro. Daqui uns minutinhos já começa. E o que eu fiz, basicamente, na parte da tarde, eu não estudei medicina, mas eu tinha várias coisas de psicanálise para ver. Sim, isso mesmo. Hoje só fiz aquelas questões de cardio. Feriado, a gente fica com muita preguiça. A gente saiu, deu uma passeada e aí acabou. Mas depois dos atendimentos, vamos ver como eu estarei de ânimo. Coisa para fazer eu tenho, mas não sei se eu estarei boa para estudar. Porque a preguiça bateu aqui. Entrando em mais um atendimento agora, quase 7 horas da noite. Hoje é sexta-feira, sextamos, e agora é 1h da tarde. Hoje foi o primeiro dia do meu filho na academia. Ele está com 13 anos e a gente achou que agora já está no momento adequado dele introduzir isso na sua vida e que seja mais fácil do que para mim, por exemplo. Eu imagino que introduzindo isso muito mais cedo, seja mais fácil se tornar-se um hábito na vida dele. Eu não acredito que ele já saiu aí na frente, fico muito feliz com isso. Vou começar a estudar neste instante agora. Ainda nem almocei, pra falar a verdade, mas vou tentar hoje fazer aquilo que ontem, por conta daquele feriado e tudo, hoje continua sendo feriadão, eu acho. Não sou muito ligada nessas ideias de feriado, mas porque eu trabalho sempre no feriado. Hoje também estou trabalhando, então fico meio por fora aí do que tá acontecendo, mas nesses intervalos tentando aí ao máximo dar um jeito aqui nas coisas. Vou começar inclusive resolvendo algumas questões de neuma, que já faz uns bons dias que eu não pego, para ver como que tá a situação. Fiz aqui 20 questões e fiquei até empolgada. Acho que é a primeira vez que eu consigo ter 18 pontos de 20, porque eu sempre é a metade. Fiquei feliz. E faz muito tempo já que eu não tô tocando nas coisas de neumo. Então, isso é um bom sinal. Então, aqui eu só respondi 20. Respondi 20 e 18, então. Eu tive de pontuação. Essa aqui agora eu vou ver porque que eu errei. Essa aqui também. Então, agora, são 8 horas da noite, eu terminei o meu último atendimento do dia.